Acendei nele o amor, tudo fogo brasa, o sedimos, ó Senhor. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra de Deus. Envia o nosso Espírito, Senhor, e na terra toda face. Envia o nosso Espírito, Senhor, e da terra toda face. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Envia o Espírito,
seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face paz. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face que a glória do Senhor perdoe sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Desprezo agradável meu canto. O Senhor é a minha grande alegria. Envia o vosso Espírito, Senhor, e da toda a envia Senhor, e da terra envia vosso Espírito, e da terra toda a envia vosso Espírito, Senhor, e da terra Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Espírito de Deus, enviado do céu, raio de luz,
um raio de luz, vinde paz dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons, consolo que acalma os pedidos da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem, enche luz benditas, chamas que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acorde, nada o homem pode, nem bem nele, nem o bem nele, ao sujo lavar, ao seco regar, cura-me o doente, cura-me o doente, dobra o que é duro, guia no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, esperai deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons, dai em prima forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o meu Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Ó Senhor, Essa cadeira tá rasa. Amados e amadas irmãs, mais uma vez a nossa saudação a todos neste dia bonito da nossa fé, neste dia festivo da nossa igreja. Esses dias, os preparativos para hoje, eu acredito que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tenha sido o centro das nossas atenções. Procuramos nos aproximar um pouco mais deste mistério que envolve toda a nossa vida, que é o mistério da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo faz desta Trindade Santa. Acredito que nós devemos ter conhecido um pouco mais esta pessoa. E, portanto, vamos chegando ao final dos festejos do Divino Espírito Santo, habilitados para amar mais esta pessoa tão importante para todos nós. Poderíamos, neste último dia da festa, continuar pensando: quem é este Espírito Santo de tamanha devoção entre nós? Quem é este Espírito Santo que nos tira de nossas casas, às vezes até de lugares mais distantes, para estarmos aqui reunidos? Quem é de fato este Espírito Santo? Quem teve a oportunidade de participar no último domingo da celebração da Eucaristia, naquela ocasião nós celebrávamos uma outra grande festa na igreja, chamada Festa da Ascensão do Senhor. Quando Jesus, tendo cumprido a sua missão neste mundo, comunica aos seus discípulos e apóstolos que agora ele voltaria para o Pai. Mas ele deixava uma promessa para eles: eu vou,
mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou para mandar o Espírito Santo para vocês. Aquele que será o companheiro, aquele que será o defensor, aquele que vai conduzir a igreja pelo mundo afora. Nós podíamos, então, nesse momento, aproveitar a oportunidade para refletir um pouco mais sobre esta pessoa da Santíssima Trindade. Mas nós poderíamos pensar como eixo em torno do qual giraria a nossa reflexão, que poderia ser também, vejo muitos jovens aqui presentes, a gente podia lembrar hoje o tema da catequese, especialmente a catequese crismal, quando jovens, adolescentes e jovens, nas diversas comunidades, se preparam para receber o sacramento da crisma. Poderíamos pensar também num outro tema importante para o dia de hoje, e gostaria de frisar um pouco mais neste tema, que é exatamente a igreja. A igreja que é conduzida por esse Espírito Santo de Deus. Quem é a igreja? Quando falo aqui de igreja, não estou falando simplesmente de uma estrutura paroquial, não estamos falando de uma estrutura diocesana, não estamos falando de uma estrutura comunitária, mas estamos falando de cada um de nós. Porque igreja somos nós. Igreja sou eu, igreja é você, igreja somos todos nós. O Papa Francisco, há muito, tem dito para nós que deseja uma igreja de portas abertas. Uma igreja de portas abertas. E se recordamos bem o evangelho há pouco proclamado, como estavam reunidos os apóstolos? Como estava a igreja dos apóstolos naquele momento? De portas fechadas. Eles estavam reunidos a portas fechadas. E a razão fica clara para todos nós. Eles tinham muito perto ainda da sua memória tudo aquilo que passara com Jesus. Todo o sofrimento a ele aplicado injustamente, a sua morte. E eles sabiam, porque Jesus mesmo já tinha dito para eles, que depois que terminasse a sua missão, eles dariam continuidade a esta missão de Jesus e a missão da igreja. E eles logo lembravam, olha, se eles fizeram o que fizeram com Jesus, o que poderão fazer conosco? Esta é a razão pela qual eles estavam reunidos a portas fechadas. Medo. Medo de perseguição. Medo de testemunhar o Evangelho e serem reprimidos por esta atitude. Mas como Jesus não precisa de janela e nem porta para entrar e permanecer no meio de nós, mesmo naquele lugar,
com as portas e as janelas fechadas, Jesus entrou. Jesus entrou e comunicou àqueles homens o que? O Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, aquela igreja que estava reunida a portas fechadas, abriu as suas portas. E aqueles homens se dispuseram a passar por essas portas e saírem pelo mundo para anunciar Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o que pode fazer em nós o Espírito Santo de Deus, desde que nós permitamos que Ele faça alguma coisa para nós e em nós? Ele pode fazer o mesmo que fez naquele dia. Afinal de contas, assim como aqueles homens, os apóstolos estavam reunidos, nós estamos reunidos também hoje. Homens, mulheres, crianças, jovens, estamos reunidos para receber este mesmo Espírito Santo de Deus. E Ele pode fazer em nós o que fez naquele dia em favor da sua igreja. Por isso nós somos convidados a olhar para a nossa igreja hoje. Ela de fato está de portas abertas. Às vezes as portas físicas até ficam abertas, mas há portas imaginárias que ficam fechadas e que nos prendem dentro de uma igreja com paredes imaginárias, não existentes na realidade. E aí nós podemos pensar nas paredes do respeito humano, da vergonha que nos cercam. Nós podemos pensar ainda nas paredes imaginárias do medo, da mediocridade, da falta de compromisso, e que vão fazendo com que esta igreja de Jesus Cristo, que precisa de estar com as portas abertas para a entrada de tantos, mas para a saída de outros tantos, para irem até lugares mais distantes, ela às vezes não encontra em nós esta disponibilidade, esta abertura, porque nós ainda nos reunimos por medo, por vergonha, a portas fechadas. Nós ainda não temos a coragem de professar a nossa fé em lugares diferentes desta igreja de portas fechadas, ainda que seja de paredes imaginárias. Nós mesmos nos prendemos dentro de uma estrutura fechada que não nos permite sair dela para levarmos Jesus aos outros. Portanto, o Espírito Santo tem esta força transformadora da sua igreja, tem esta força transformadora sobre nós, desde que nós permitamos. É preciso que nós permitamos que o Espírito Santo abra as paredes que prendem a nossa fé em recintos fechados. É preciso que nós permitamos que o Espírito Santo rompa com as paredes que nos fazem ficar envergonhados e com medo de professar a nossa fé
a não ser ao lado do irmão, da irmã, sentado no mesmo banco, à frente ou atrás dele, sem nos comprometer com algo mais, além do ir à igreja, do fazer as nossas orações pessoais e até participar das nossas missas semanais. O que não é menos importante. Isso é tão importante. Mas a igreja tem missão maior que isto. Ela deve ter as suas portas abertas para ir a outros lugares, para ir às pessoas mais distantes, que não têm ou não tiveram a oportunidade de fazer a experiência de Jesus. Não têm ou não tiveram a oportunidade de fazer a experiência do Evangelho de Jesus e do projeto de Jesus. Assim, irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus pode e deve fazer da nossa igreja hoje uma igreja missionária. E o que é uma igreja missionária? Uma igreja missionária é aquela que louva a Deus, sim, mas é aquela também que se dispõe no serviço aos irmãos. Uma igreja missionária, uma igreja conduzida de fato pelo Espírito Santo, é aquela em que nela nós conseguimos elevar a nossa voz para cantar bonito, como estamos fazendo, para falar bonito, mas ao mesmo tempo nós precisamos de disponibilizar essa nossa voz, às vezes para dirigir uma palavra pessoal a um irmão necessitado, que precisa de ouvir uma palavra específica para aquele momento, que passa por alguma dificuldade. E às vezes nós temos dificuldade de encontrar com este nosso irmão, porque nós nos encontramos nos nossos grupos e às vezes nos prendemos nos nossos grupos, nos cercamos das nossas paredes e não temos condições de chegar até lugares mais distantes, periferias mais distantes, não periferias apenas geográficas, mas periferias existenciais da nossa sociedade, do nosso. Uma igreja missionária, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja que faz a gente levantar as nossas mãos com alegria e louvar a Deus, mas que sabe reconhecer que em alguns momentos nós precisamos de abaixar essas mãos para fazê-la mais próxima de alguém que pode estar tão perto de nós. Essas mesmas mãos que se elevam para louvar a Deus devem ser as mesmas mãos que se estendem para ajudar um irmão necessitado, caído, atingido por tantas situações que hoje a vida pode nos atingir e nos abater. Uma igreja missionária, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja em que nos permite deslocar com alegria, sempre que podemos, para a nossa igreja, espaço físico, para a nossa capela, espaço físico, mas que nos dá a mesma disponibilidade para andar também por outros caminhos, para encontrar doentes, para encontrar idosos,
para encontrar pessoas abatidas, desanimadas pela própria situação que vivem e às vezes aguardando essa nossa visita. É preciso que os nossos pés e os nossos passos sejam também direcionados para essas pessoas, não tão somente para a igreja e para a comunidade. Irmãos e irmãs, se nós voltamos um pouquinho na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, mostrando para nós uma igreja unida na diversidade. Quantas diferenças existem entre nós? Até aqueles que nós mais conhecemos, até aqueles que nós pensamos ou pensávamos que mais parecia conosco, nós parecíamos com ele. Ele é tão diferente de nós. Não é à toa que Deus não fez ninguém igual. É porque nós precisamos do diferente no outro. E às vezes o diferente do outro, ao invés de nos fazer mais fortalecidos, nos enfraquece. Porque as diferenças às vezes servem para nos dividir. As diferenças servem para nos separarmos. As diferenças servem para acentuar entre nós conflitos. A igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, a igreja missionária, deve ser uma igreja que prime pela unidade, sem anular o diferente em cada um. O diferente não é problema, o diferente é solução. Nós é que precisamos de aprender a aplicar a regra para as diferenças entre nós. Que elas nunca nos dividam, mas que nos unam sempre mais. Ouvimos também a segunda leitura de hoje. Uma igreja missionária conduzida pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja de muitos dons. Hoje nós pensamos nos dons. Os dons são distribuídos pelo Senhor. E Ele tem o capricho e o cuidado de não deixar ninguém sem dom. Todos nós recebemos de Deus dons. E o dom que recebemos de Deus vem sempre acompanhado de uma missão. O dom que eu tenho me coloca diante de uma missão onde eu vou fazer desenvolver este dom. A nossa igreja, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, oferece espaço para todos e cada um com o seu dom. Que bom seria se todos nós, de fato, colocássemos os nossos dons a serviço. Na própria experiência eclesial, às vezes nós percebemos que uma pessoa apenas, ou um grupo de pessoas, isso costuma acontecer nas nossas paróquias, isso costuma acontecer nas nossas comunidades. Algumas pessoas precisam estar envolvidas em tantas coisas ao mesmo tempo, tanto que elas se cansam, elas ficam sobrecarregadas. E a razão, ela é simples de ser explicada. É porque, às vezes, outras pessoas estão
mantendo os seus dons guardados, não os colocaram ainda a serviço. Ainda há lugar para ele na igreja, na comunidade, na sociedade. A nossa igreja é a igreja de dons, é a igreja de talentos. Basta a gente pensar a nossa própria comunidade. Na pessoa dos seus membros, quantas riquezas tem. Às vezes, elas ficam acumuladas, e acumuladas só com a gente, e não colocadas numa mesa comum, num espaço comum para ser partilhado. Assim, irmãos e irmãs, neste dia em que nós celebramos a festa de Pentecostes, presente especial de Deus para a sua igreja, nós ficamos neste dia alegres e felizes, olhando sobretudo para nossa Mãe Santíssima. Neste mês ela recebe tantas homenagens. Ninguém melhor do que Maria para ser tão aberta aos dons de Deus, para ser tão acessível aos dons de Deus. Ninguém como Maria para saber colocar os dons a serviço. Então, que nós pudéssemos, neste aniversário da nossa igreja, oferecer a ela um presente. Ela nos dá presente todos os dias. Que nós pudéssemos oferecer a ela o presente do esforço de conhecê-la melhor. Conhecer seus desafios, conhecer suas alegrias, conhecer suas demandas, conhecer os seus trabalhos e dizer assim: eu sou batizado, eu sou crismado, eu recebi os dons do Espírito Santo. Eu quero fazer com que estes dons possam aflorar mais em nossa igreja e em nossa comunidade. O parabéns para a igreja hoje depende de cada um de nós, porque ela, de fato, conseguirá ir cumprindo a sua missão pelo mundo afora, se nós soubermos para com ela ser generosos e colocar a seu serviço os dons que recebemos de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Cheios de confiança e alegria, apresentemos a Deus os nossos pedidos.
sobre a igreja e seus ministros, cantemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre as famílias e comunidades, cantemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre os que promovem a paz e o perdão, cantemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre todos os povos do mundo, cantemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre os doentes, os desanimados e todos os sofredores, cantemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Tudo isso ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Da minha vida, crucificado, você recebeu, eu encontro, você em grandeza, quero, você recebeu. Os deste mundo,
Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício e as nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos isso em seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o reino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, proclama vossa glória. Em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nessa altura, Hosana,
Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa fé. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo, no qual, pela efusão do vosso Espírito, foi manifestada ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Geraldo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, os fiéis falecidos apresentados nas intenções desta missa, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, nossa padroeira, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Com amor e confiança, rezemos a oração que o próprio Senhor um dia nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De piedade de nós. Cordeiro de Deus, felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
O seu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a mim. Fala do teu filho a nações, vivendo com ele e vivendo, Senhor, pois amado é Deus. O seu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a mim. Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor, como um fogo abrasador. Os pedimos, ó Senhor, e cantarei. E a nossa terra ficará, e o vosso Espírito, Senhor, nos enviará, e cantaremos. Aleluia. Renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, sempre todos esses tantas línguas uma fé na unidade, mostrar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos, aleluia. Renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, neste momento, nós vamos fazer o rito de encerramento da presença do círio aceso ao longo do tempo pascal,
certos de que, nas ocasiões precisas de nossa experiência de fé, teremos novamente a presença do Sírio, sobretudo nos momentos sacramentais. Acompanhemos com espírito de fé. Irmãos e irmãs, na noite na qual se deu vida ao alegre tempo pascal, o dia de 50 dias, momento de acender o círio, nós aclamamos Cristo, nossa luz. E a luz do círio pascal nos acompanhou nestes 50 dias e contribuiu, não pouco, a nos fazer recordar a grande realidade do mistério pascal. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado, este sinal nos é tirado. Também, porque educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo, rumo ao céu. Veremos agora, no desenrolar do ano litúrgico, resplender a luz do círio pascal, sobretudo em dois momentos importantes do caminhar da Igreja. No primeiro momento, na Páscoa, que viverão com seus filhos, com recepção do batismo. E no segundo momento, por ocasião da última Páscoa, quando, com a morte, ingressarão na verdadeira vida. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Os que iluminam os caminhos do amor. Os que nos revelam a mensagem do Senhor. Oh, Jesus, luz, Cristo, Senhor. Oremos, dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo elas refujam constantemente, alimentadas por vós que sois a luz eterna. Sejam iluminados os recantos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós estamos muito felizes nesta noite, primeiro porque celebramos esse momento importante da nossa fé, que é justamente o recebimento do Espírito Santo em Pentecostes. E sabemos que cada batizado, cada batizada também no seu dia do batismo, também celebra, experimenta, vivencia o Pentecostes. Mas nesta nossa experiência de caminharmos como comunidade paroquial, temos esta comunidade filha da nossa paróquia catedral e que tem, então, como patrono o Divino Espírito Santo, que é também de toda a igreja. E neste momento nós alegramos porque, chegando ao término, certamente alguns frutos estamos colhendo, outros vamos colher depois, mas foram plantados. Gratidão a todos por fazer valer todos esses dias bem celebrados, bem acolhidos, por todas as comunidades que passaram aqui, as famílias,
os padres que vieram de diversas paróquias também celebrar conosco. Deus recompense cada um de vós por tudo aquilo que pôde realizar ao longo destes dias. Mas hoje também nosso motivo de alegria é porque nós temos o nosso bispo, Dom Geraldo, que pela primeira vez preside essa celebração na festa de Pentecostes nesta comunidade. Primeira vez de outras que assim esperamos. Por isso nós nos sentimos muito alegres, felizes por poder compartilhar conosco dessa experiência de fé o nosso bispo diocesano. E com certeza deixou-nos palavras realmente bem inspiradas, e não somente as palavras, o jeito próprio de Dom Geraldo, seu jeito mesmo de expressar a fé, a comunhão e também esta fraternidade. Que o nosso bispo, o senhor Dom Geraldo, sinta-se abraçado por todos aqui nesta noite, sinta-se também acolhido nos corações de cada um. Assim como bem meditou esta igreja de portas abertas, sinta-se também acolhido nos corações abertos. Como bem o Senhor tratou na homilia, cada um de nós somos a igreja. Então que o Senhor sinta sempre acolhido nesta igreja, que cada um de nós, onde as portas da nossa vida e nossos corações estão sempre abertos para ouvi-lo, para também estar junto contigo nessa experiência de caminharmos juntos nessa fraternidade. Que o Senhor sinta em cada comunidade, mas nessa comunidade do Divino Espírito Santo, que está aqui presente em outras comunidades de nossa paróquia também. Que cada um de nós saibamos acolher o nosso bispo como esse sinal de unidade, representante dos apóstolos, sucessor dos apóstolos, e o nosso bispo em nossa diocese é o sinal de unidade, é o sinal de comunhão com a igreja presente no mundo inteiro. Obrigado por ser esse sinal de comunhão, esse sinal de participação e de missão. Um salve de palmas, então, para ele neste momento. Esse salve de palmas para todos vocês. Muito bem, porque vieram participar, vieram formar comunhão, vieram participar. Obrigado. Acredito que nós temos então um momento de reflexão. Pedimos a todos que podem assentar uns instantes. Este momento de ação de graças é para justamente fazer em nós fortalecer a força do Espírito Santo que desceu em Pentecostes, e neste dia também o novo Pentecostes para nós. Acompanhemos com fé. Aqui é o lugar do Senhor. Maria que está, Mãe da divina graça, seu esposo quer ouvir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar. Maria que essa Mãe divina graça, seu esposo quer neste lugar. Venha sobre nós, nova graça, batiza no Senhor, ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com língua de fogo, batiza no Senhor. Venha sobre nós, nova graça, derrama o sol, batiza no Senhor, ó Mãe de Pentecostes, intercede
por nós e batiza no Senhor. Agora chega sem amor de amor, Maria Deus, seu esposo é nesse lugar. Chega aqui é o Senhor de amor, Maria Deus, Mãe de Deus, é filho desse lugar. Batiza no Senhor, ó Pai de liberdade e não batiza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, povo de Deus. Que bom estarmos aqui, né? Encerrando o nosso festejo. Foram 9 dias de oração, né? De unidade, com todas as comunidades que passaram por aqui, com todos que não mediram esforços para estar aqui, né? Vieram padre de longe, vieram os daqui de perto, mas nenhum, assim, ao fazer o convite, né? Que eu e meu compadre ali, os meus amigos, que a gente coordena, não sei sozinha, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que me sustenta, que me ajuda, que me dá força, e o Espírito Santo que nos deixa assim, unidos, né? A coordenação passada
saiu, mas eu falei, só vou se vocês ficarem comigo, senão eu não dou conta. A gente sabe que é uma missão muito grande, é grande a missão de ser um coordenador. E sozinho a gente não consegue. É só com a união de todos. Eu tenho uma comunidade maravilhosa. Costumo falar que é a minha segunda família. Eu amo essa comunidade. Então, assim, é gratidão, né? Estar aqui hoje, concluindo a nossa festa, que foram 9 dias de novena, de oração, né? E a gente sente, assim, o coração radiante. É muita gratidão a Deus, principalmente, né? E a cada um que colaborou conosco para que essa festa se tornasse, assim, essa festa maravilhosa, né? É muita gratidão, gente. É muita gratidão a cada um que doou. Tem aqueles que me falaram assim, eu não posso doar nada, eu rezo para nós. Aqui tem umas intercessoras aqui nesse meio. Nem vou falar nome, né? Porque são muitas. É por isso que a nossa festa foi assim maravilhosa. E aqui, ao agradecer, a gente corre até assim um risco, né? De esquecer de alguém. Por isso que a gente não cita nome, mas a gente fala assim, no geral, né? Agradeço todas as pastorais, né? Agradeço todos os padres que passaram por aqui. Agradeço o nosso pároco, né? O padre André, ele que nos orientou em tudo para rezarmos com piedade, devoção e união, né? Foi isso que ele pediu para nós. Então, assim, é gratificante, né? Pelas suas palavras, pela sua orientação, muitas vezes assim nos acalmando, né? É muito grato, Padre. E cada um que veio aqui, agradecemos também assim, o nosso bispo de coração, né? Por ele vir celebrar conosco essa solenidade de Pentecostes. Muito obrigada, Dom José, Dom Geraldo. Perdão, é porque a gente gosta de todos, né? A emoção fala mais alto. Vamos, assim, agradecer, né? Os cantores, leitores, coroinha, ministro, equipe de liturgia, equipe de acolhida, as homenagens, né? Que foi feita hoje e todos os dias da nossa novena, né? As pessoas não mediram esforço de estar participando, os nossos zeladores, equipe de limpeza, de ornamentação, barraquinha, correio elegante, bozó, o som, né? Os nossos irmãos que assim nos ajudou com o som, principalmente assim na pessoa de Dogão e de Sorriso, meu compadre Edson também ficou nessa equipe, a equipe que deu conta do recado, né? A gente só tem que agradecer a cada um. As apresentações culturais, os artistas que vieram cantar para nós, né? Os artistas da nossa terra e toda a comunidade do Divino Espírito Santo, o conselho, a nossa mordoma do MASP, Dona Maria Ulina, os nossos festeiros, as nossas festeiras e os patrocinadores parceiros que serão anunciados durante o show, né? E assim, em gratidão, né? A gente vai dar uma lembrancinha para o nosso bispo, Dom Geraldo, não repara, é simples. O Padre André já esteve conosco, já recebeu essa lembrancinha. Agora nós vamos dar uma lembrancinha ao nosso bispo, Dom Geraldo. Uma salva de palmas, né? O nosso bispo. Uma salva de palmas para o nosso pároco e todos aqui presentes. Avisos, né? Após a nossa Santa Missa, continua conosco, ouvindo uma música, né? Ouvindo as músicas e saboreando as nossas comidas típicas. Também quem trouxe seus objetos, né? Logo após, será abençoado, né? Lembrando que as atividades da nossa comunidade voltam ao normal, né? Na semana, no domingo, a partir da segunda-feira. Só na terça que nossa comunidade é noiteira na comunidade Santa Rita. Todos são convidados, tá? Dia 21 nós teremos noiteiro lá. Também temos o bazar, né? Próximo ali no fundo, na sala de catequese. Temos também o correio elegante, ali do lado, e o bozó. Contamos com a participação de todos, né? Um grande abraço, gente. Gratidão, gratidão mesmo. Só recordando o final que nossa irmã Maria Luciana apresentou,
Também nós teremos nossa comunidade Santa Rita de Cássia, que está em festejos, né? Então, na quarta-feira é o dia da festa lá em honra à padroeira Santa Rita de Cássia. Então, vocês também possam estar presentes com essa comunidade. E assim as demais que vão celebrar esses dias seus padroeiros, né? Santa Joana d'Arc, na comunidade Várzea da Cruz, após o posto policial, e nossa comunidade também, São João Batista, que vai se preparar. Então, por isso, vão acompanhando, vão estando presentes essas comunidades que convidam vocês, que elas sentem muito felizes quando tem a presença de todas as outras comunidades, de todos os paroquianos, tá bem? Obrigado. Após a bênção final, nosso bispo, Dom Geraldo, aqueles que trouxerem esses objetos, eu ficaria aqui à frente, né, aspergindo com água benta os objetos, as chaves de casa, de carro, também outras bênçãos que necessitarem, nós vamos estar aqui, tá bem? Queria só fazer um convite a todos que pudéssemos ficar em pé, para que a gente pudesse cantar juntos, com alegria, motivados, parabéns para o aniversariante de hoje, que é a nossa igreja. A igreja hoje está fazendo aniversário de nascimento. Então, parabéns para a igreja, parabéns para você, parabéns para todos nós. A gente é família. Muitos anos de vida. Viva nossa igreja! Mais forte, viva nossa igreja! Viva o Divino Espírito Santo! Viva os devotos e devotas do Espírito Santo! Viva o povo de Deus aqui reunido! Viva! Viva Dom Geraldo! Viva o Padre André! E agora, com o nosso coração aberto, recebamos a bênção do nosso Deus. Bênção que nos fortalece, que nos acompanha, nos ajuda a ser sinal de Deus para as pessoas com quem nós nos encontrarmos ao longo desta semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
Vocês levantando